tutorial de exercícios de respiração. Como progredir com o seu aluno respirando corretamente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Meu nome é André, professor de Educação Física, especializado em treinamento de força, treinamento de kettlebell hardstyle, mobilidade articular e desenvolvimento motor. Nesse canal, meu intuito é ajudar profissionais de Educação Física a dominarem os grandes exercícios de kettlebell e aprender a ensinar esses exercícios do zero. E na aula de hoje eu quero fazer um tutorial de progressão de respiração. A gente vai fazer aqui uma progressão didática para você pegar o seu aluno e começar exercícios de respiração com ele, onde quer que ele esteja, em nível de condicionamento, em nível de consciência de respiração. A aula de hoje a gente vai dividir em 3 partes. Primeira parte a gente vai falar sobre respiração diafragmática. Segunda parte a gente vai falar sobre posições, progressão de posições utilizando exercício de respiração. Eu vou explicar mais para frente. E a terceira parte a gente vai falar sobre pressão intraabdominal. Desenvolver força funcional exige muitas coisas funcionando corretamente. Uma dessas coisas, uma das principais coisas é a respiração. E para a gente começar a falar de respiração e para a gente entender o que é reaprender a respirar, a gente tem que entender quais são as musculaturas que vão fazer parte no processo de respiração. Então a gente tem musculaturas que são primárias no processo de respiração, que é o diafragma, que fica nessa região aqui, toda a região pélvica, aqui embaixo, as musculaturas da região pélvica, as musculaturas profundas do abdômen, e também nós temos as musculaturas acessórias aqui de cima, que são as musculaturas que auxiliam na nossa respiração emergencial. No dia a dia, a gente geralmente respira com a respiração emergencial. Claro que o diafragma funciona, senão o pulmão não funciona, mas a gente está respirando muito com essa parte aqui de cima. E para a gente ter mais performance, e não só performance, né, para a gente também ter mais saúde do ponto de vista psicológico, hormonal, emocional, a gente precisa voltar a reaprender a respirar com essas musculaturas, os diafragmas funcionando. A gente tem, né, nessa região aqui, a gente tem 2, que é o diafragma aqui superior de respiração e o diafragma pélvico aqui embaixo, do assoalho pélvico. E eles funcionam respirando, se movimentando dessa forma aqui. E aí, tem alguns exercícios de respiração que a gente começa a fazer com o nosso aluno que vão ajudar a ele entender a utilizar mais o diafragma. O primeiro exercício que eu quero mostrar é um exercício que a gente pode utilizar aqui deitado de barriga para cima, é um dos mais simples possíveis. O primeiro exercício aqui que eu quero mostrar é um exercício que a gente faz com os pés no chão. Aqui a gente coloca uma mão na região do peitoral e outra mão na região aqui inferior da barriga. E simplesmente o que a gente vai fazer é respirar pelo nariz e na inspiração a gente vai trazer o ar aqui para baixo, tá bom? Então aqui, segurando nos 2 pontos, eu estou inspirando e aqui embaixo está inflando, em cima não. E o meu objetivo primário aqui é me certificar de que essa parte superior do meu tórax não está expandindo e voltando. Eu estou simplesmente utilizando a musculatura lá de baixo para respirar, que é o que a gente quer resgatar aqui nesse exercício. Aqui a gente também tem algumas variações que a gente pode utilizar. Os 3 dedos agarrando aqui do lado, criando um feedback de pressão para a gente conseguir empurrar contra a mão. Então a gente vai trazer o ar aqui para baixo, tentando expandir lateralmente para a mão. E a gente começa aqui a criar variações, né? A gente está expandindo para frente e a gente está expandindo para os lados. A nossa ideia na respiração diafragmática, de forma mais saudável possível, é a gente conseguir expandir para todos os lados, inclusive para trás também. E aí, com a prática, a gente vai desenvolvendo melhor essa ideia, né? Essa capacidade de expandir lá embaixo. Dependendo do aluno, às vezes o aluno não está respondendo bem àquele estímulo, não está conseguindo entender. A gente pode usar outras coisas como feedback. Por exemplo, puxar as pernas aqui, ó. E a perna, a nossa coxa vai servir como um feedback para a barriga. Na hora que a gente for inspirar, a gente vai empurrar a barriga contra a coxa. E ela funciona como esse feedback. Então, para várias pessoas, essa é uma posição bem legal para começar a reaprender a respirar com o diafragma. Uma vez que a gente já ensinou o nosso aluno e a gente já mostrou para ele
como ele começa a utilizar novamente a respiração diafragmática, a gente pode começar agora a incluir um pouco de complexidade. E como que a gente faz isso? Passando para a nossa segunda etapa aqui da aula, do tutorial, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a praticar esse estímulo de respiração diafragmática em diferentes posições. Aqui nessa aula eu separei 5 categorias, 5 níveis de dificuldade para a gente praticar nossa respiração. É o que eu chamo de respiração posicional. A gente vai estimular o nosso diafragma em posições do desenvolvimento motor. E a gente começa, a primeira posição é deitado. A gente acabou de fazer aqui alguns exercícios diferentes, com alguns estímulos diferentes, deitado, de barriga para cima. E esse é o primeiro ponto que a gente começa a reaprender a respiração diafragmática. É o ponto mais fácil. E aí entra um quesito muito interessante que você pode aplicar nas suas aulas também, que é a extensão do nosso corpo. Quanto mais comprimido está a extensão do nosso corpo, por exemplo, quando eu estou deitado ali, numa posição segurando as pernas, então eu estou encolhido ali, é mais fácil de eu sentir o feedback, é mais fácil, tem menos resistência para fazer todos os movimentos. Quando eu estendo meu corpo, por exemplo, eu fico deitado com as pernas estendidas, eu aumentei o comprimento do meu corpo e se torna mais difícil de eu ter percepção aqui nessa região. Então, é uma evolução, é mais complicado, mais complexo de fazer. Então, no nosso segundo, na primeira categoria deitado, na segunda categoria, a gente vai trabalhar deitado, de pernas estendidas, com a barriga para baixo, de bruço. E é o que a gente chama também de respiração crocodilo. Aqui na respiração crocodilo, a gente vai colocar a cabeça aqui, a testa nas mãos e vai inspirar empurrando o chão. Então, mais uma vez, o chão aqui está servindo como feedback mecânico para a gente conseguir utilizar, inflar o abdômen. Então, fazendo uma inspiração aqui. Quando você começar a praticar esse nível aqui, que é muito próximo do primeiro também, vai perceber que você está empurrando o chão e o seu abdômen está inflando lateralmente e para frente, inclusive para trás também, se você tiver um pouco mais de prática. Por isso a gente chama essa respiração de respiração crocodilo. Então seria o segundo nível aqui de dificuldade. Passando para o terceiro nível de dificuldade, a gente tem algumas variações de posição sentado. A primeira delas pode ser aqui sentado de joelhos. A gente pode tentar respirar sem nenhum feedback, simplesmente trazendo o ar aqui para baixo. A gente está botando na cabeça, focando na cabeça que o ar está entrando e está empurrando lá para baixo, como se a gente estivesse empurrando a parede pélvica ali e empurrando para os lados. Se tiver dificuldade, a gente usa alguns feedbacks também. A mão, igual a gente fez quando estava deitado, a gente pode utilizar a mão aqui, pressiona levemente e expande o abdômen contra a mão. Inflando para todos os lados. Outra forma que a gente pode fazer é igual a gente fez deitado, uma mão aqui no peitoral e a outra mão aqui embaixo. A gente pode também fazer dessa forma. Outra posição deitada, que é muito importante da gente praticar, é uma posição de desenvolvimento motor da criança. Essa posição aqui é uma posição que a criança fica bastante ao longo do desenvolvimento motor dela e é uma coisa que a gente muitas vezes perde e se torna um pouquinho mais difícil de respirar nessas posições. Então essa é uma posição que a gente pode praticar aqui, sentado, com a perna deitada e o outro pé no chão, tá? Aqui nessa posição a gente pode praticar nossa respiração também. Começa a ficar um pouquinho mais difícil, mesma coisa, respiração pelo nariz. Aqui eu já vou incluir um outro elemento, que é o descanso da língua no céu da boca, é uma coisa que a gente precisa fazer. E por que a gente faz isso? Porque existe uma fáscia lá profunda que conecta a língua com o resto do corpo. E isso influencia nos nossos movimentos, isso influencia na nossa estabilidade. Então por isso a língua fica descansando no palato ali, no céu da boca. E a gente respira. Tanto a inspiração quanto a expiração sempre pelo nariz. Por que essa posição aqui? Porque essa é uma posição que a criança utiliza para alcançar coisas.
Então a gente se colocando nessa posição, a gente alcança coisas diferentes e a criança utiliza muito isso. E antes de partir para frente, se você gosta do que está sendo falado aqui, se você acha que esse conteúdo que está acontecendo aqui vai ser útil para você e para sua profissão, bota seu like aqui, se inscreve no canal que vai ter muito mais daqui para frente. Quarto nível de dificuldade aqui para nossa respiração posicional, a gente ainda está na segunda etapa, é a quadrupedia. Posição de quadrupedia já começa a ficar relativamente complicado, tá? Aqui a gente vai se colocar numa posição de 6 apoios. E por enquanto aqui tá fácil. Praticar nossa respiração e conseguir sentir o abdômen inflando. Começa a ficar um pouco mais difícil que as outras, porque aqui a gente já não tem nada encostando no abdômen, ou seja, não tem feedback nenhum. A gente precisa já estar com uma certa prática para conseguir respirar de forma diafragmática aqui, direcionando o ar diretamente lá para baixo. Tá certo? E aqui existem vários exercícios, várias coisas que a gente faz que a gente precisa estar com a respiração em dia nessa posição. Caso contrário, a gente não consegue performar bem nesses exercícios. Então, vários exercícios partem daqui, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode fazer o rocking de quadril, que é um exercício também de mobilidade e de estabilidade. Várias coisas acontecem nessa posição que a gente precisa estar funcionando bem. Tá? E a partir daqui, partindo para a quinta categoria, e a categoria mais difícil, é a posição de 4 apoios, tá? Aqui a gente está numa posição de 6 apoios, com os joelhos no chão, e quando a gente passa para a última categoria, posicional, né? Isso tudo que eu estou falando são posições estáticas, tá? Que a gente utiliza. E na última parte aqui, a gente vai simplesmente tirar os joelhos do chão. Só o suficiente para passar um dedo ali. E aqui a gente vai respirar. Naturalmente. Essa última posição é bem mais difícil do que as outras, então é um certo salto aí de evolução na nossa capacidade de se estabilizar. E uma vez que a gente consegue se estabilizar e respirar naturalmente, usando o diafragma em todas essas posições, a gente começa a ter muito mais liberdade de movimento, a gente começa a destravar muitas amplitudes de movimento em padrões de movimento diferentes. E é muito importante que a gente consiga fazer isso. Isso significa ter independência, ter autonomia de movimento. E não só isso, quando a gente respira de forma diafragmática, a gente regula o nosso sistema hormonal. Exatamente. Com a respiração diafragmática, a gente reduz um pouquinho do sistema nervoso simpático, né? Eu não vou entrar aqui em sistema nervoso, mas a gente reduz um pouquinho da adrenalina do dia a dia e a gente aumenta um pouco da dopamina. Então a gente equilibra o nosso sistema hormonal com a respiração e isso ajuda a gente a equilibrar a nossa saúde emocional também. Partindo para a nossa última etapa, a gente vai aprender a criar pressão intra-abdominal. E a gente já começou a aprender isso na última etapa da respiração posicional. É importantíssimo que a gente consiga produzir isso para executar exercícios com kettlebell. E quando a gente está em 4 apoios, como a gente mostrou agora na última etapa, a gente já está conseguindo produzir pressão intra-abdominal, porque a gente tem que contrair o abdômen. Mas caso o aluno não esteja conseguindo fazer isso, tem algumas estratégias que a gente utiliza. A primeira delas é tentar respirar com pressão. Ou seja, estou soltando o ar com bastante pressão pelos lábios, usando bastante pressão propositalmente nos lábios, tentando contrair aqui embaixo. E quando eu faço essa compressão aqui nos lábios e forço o ar para fora, automaticamente eu forço essa musculatura aqui, eu ativo a musculatura profunda do abdômen, tá? E essa é a musculatura mais importante para a nossa estrutura, para a nossa estabilidade, principalmente se a gente estiver fazendo exercícios balísticos ou exercícios de muita força. Um outro exercício que você pode utilizar para aprender ou para ensinar os seus alunos a criar pressão intraabdominal e contrair o abdômen é, naquela posição deitada, bem confortável, você vai colocar um canudo na boca e você vai assoprar pelo canudo, ou pedir o seu aluno para assoprar pelo canudo. Automaticamente
o abdômen vai contrair bastante. E aí tem uma brincadeirinha que a gente faz que é tentar encher um balão normal, com um canudo pequeno. Isso exige muita força de expiração do praticante e ensina o praticante a contrair o abdômen. Agora, só para finalizar, para fechar com chave de ouro esse tutorial de respiração aqui, um exercício que vai trazer muita força e muita estabilidade para o seu corpo. Ele é transferível para qualquer outra coisa que você vai fazer e precisa da força do abdômen. É o que a gente chama de prancha de força. Eu vou demonstrar aqui agora como que funciona esse exercício da prancha de força. Bom, no exercício de prancha de força, eu vou me colocar numa posição de prancha com os cotovelos no chão, vou pegar um implemento pesado, tá? No caso aqui eu estou utilizando um kettlebell, você pode utilizar qualquer implemento que seja bastante pesado, e eu vou pegar, no caso eu estou pegando de 16 quilos aqui só para demonstrar, mas se eu fosse fazer o exercício, eu utilizaria um kettlebell mais pesado ainda, que é para ele não arrastar, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o kettlebell com a alça virada para cima, né, vertical, onde eu possa segurar aqui com as duas mãos, me colocar na posição de prancha e eu vou puxar o kettlebell para baixo e os meus cotovelos para baixo, sem fazer movimento nenhum. Vou colocar os cotovelos no chão e puxar para baixo, mas só que eles vão prender aqui no chão. Então, faça esse exercício em um local onde não escorrega, tá bom? O seu objetivo é que o cotovelo não mexa. Você só vai forçar para baixo e respirar. Esse exercício vai durar no máximo aí 15 segundos. Mais do que isso, você vai começar a modificar a posição, vai começar a criar compensações. E a intenção do exercício é exatamente essa. É que ele dure no máximo 15 segundos de muita tensão. Você está colocando muita força para baixo, tensionando o seu corpo inteiro. Esse é um exercício que prepara você para segurar as cargas durante exercícios balísticos. E é um exercício que também ensina você a respirar contraindo o abdômen, enquanto você contrai os músculos profundos do abdômen. Bom, esse foi o nosso tutorial de exercícios de respiração. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, inscreve no canal, dá um like aqui nesse vídeo e aguarda os próximos vídeos que a gente vai fazer. A respiração é um elemento essencial para que a gente consiga performar em qualquer tipo de esporte, para que a gente consiga ter força funcional e longevidade, tá certo? Para que a gente consiga envelhecer com saúde e, principalmente, para a gente conseguir levantar kettlebells, que é o meu caso aqui, é o meu objetivo para você, tá? Muito obrigado pela presença e eu vejo você na aula que vem.